Edward Snowden entrou em contato com a gente para poder... mandou uns e-mails lá, e ele parecia um cara meio louco, sabe? Faz criptografia, ninguém entendia de criptografia em 2012, só aquela galera mais nerdzona, pá. E aí a gente achou que era balela. Enquanto isso, em outubro de... Assim que depois que eu coloquei o Glenn no The Guardian, em outubro eu estava tendo uma conversa com o Oliver Stone para a gente poder fazer uma série de documentários sobre a galera de Guantánamo, né? Aí estava eu, o Glenn e ele para fazer esse documentário. Aí em março a Laura entrou em contato com a gente. Em abril a gente estava numa viagem nos Estados Unidos promovendo o livro do Glenn, que acho que foi o segundo ou terceiro livro dele, em 2013. Abril de 2013, a Laura encontrou com a gente em Yonkers, que é no norte de Nova York, e mostrou alguns arquivos pra gente. Botou no computador que eu tinha comprado aquela semana, mostrou uns arquivos lá, e a gente viu que aquela porra era real mesmo, assim, tipo, era real. No primeiro momento que vocês viram o material, vocês já tiveram a dimensão do que o Prism e tudo isso poderia ser? Não. Vocês falaram, tem alguma coisa estranha aqui? Não, ele mandou um sample, né? Uma pequena quantidade de documentos para poder demonstrar que ele realmente tinha isso e que era documento real. Então a gente passou, foi no final de abril, e aí fomos para maio. Maio a gente teve a conversa, aí a Laura falou que recebeu mais, e aí foi quando ele saiu dia, acho que 21 de maio, para ir para Hong Kong, e aí a gente teve uma conversa assim, muito longa, eu e o Glenn, sobre como é que seria as coisas que a gente ia fazer, porque era muito arriscado o que a gente estava fazendo, tal, lutar contra o governo, da espionagem, mostrar isso tudo assim. E aí eu estava no meu período final da faculdade para poder fazer a apresentação, senão eu teria ido para Hong Kong. Aí ele foi para Nova York, encontrou com a Laura e foi para Hong Kong. E aí de lá de Hong Kong a gente ficou falando o tempo todo, né? Como é que era e tal. Ele chegou, entrevistou ele, aí me ligava, é isso, aquilo, não sei o que, aquilo, aí ele pegava para poder fazer as publicações. Aí eu ainda lembro vividamente que a Laura entrou em contato com o Washington Post. Na época, aí foi ela queria fazer as publicações com eles também, porque o The Guardian estava um pouco mais lento, queria falar com o governo primeiro e tal, então vamos escrever uma carta, porque eu sabia que ele tinha que quebrar a história primeiro que todo mundo. Falei assim, ó, vamos escrever a carta da sua renúncia e a gente vai publicar isso em qualquer lugar, num blog, e a gente arruma ativistas do mundo inteiro para proteger advogados, a coisa toda, e a gente consegue. Aí... Nesse momento, vocês já estavam preocupados com as autoridades em cima de vocês, esse negócio de terrorismo, espionagem, ou ainda não tinha passado? A gente ainda não tinha publicado. A minha preocupação era a gente estar com esse dado de documentação e ninguém saber. Quando as pessoas soubessem, a gente teria uma proteção, porque o governo, todo mundo saberia, e se acontecesse alguma coisa com a gente, aí as pessoas saberiam que foi o governo, que provavelmente era. Pô, você acha que esses governos não matam pessoas? Com certeza eles matam pessoas. Então, a minha preocupação é que isso fosse publicado para que a gente tivesse essa proteção das publicações, sabe? Uma vez que é público, eles não vão poder tocar na gente. E também porque ia render o maior prêmio de jornalismo para o meu marido. Pensando no marketing, na comunicação, eu sabia que ele tinha que quebrar a história primeiro para poder demonstrar. E aí foi quando ele escreveu o e-mail e foi aí que a gente criou a ideia. Foi quando criou a ideia do Intercept. Foi quando eu falei o nsa.coms.leak, era isso, era a ideia do Intercept, da gente criar um lugar onde pudesse fazer jornalismo com jornalismo do mundo inteiro. E aí a Janine era a única editora, ela tinha que tomar uma decisão. Ou ela perdia o maior furo da história, ou ela publicava. Aí ela foi e publicou. Aí quebramos a história, aí foi aquele bombaço no mundo inteiro. E o Glenn sem dormir, a gente falando 24 horas, bebendo café, aquela coisa todinha. E aquela primeira semana. E aí naquela primeira semana, o Glenn... Aí primeiro o Snowden desapareceu, né, do hotel, que eles descobriram finalmente onde o hotel estava, e aí depois o Glenn desapareceu. Quando o Glenn desapareceu, porque ele pegou o avião para poder vir para o Rio de Janeiro. Nesse dia, cara, é a história mais bizarra que eu vou te contar no mundo. A gente morava no Alto da Boa Vista. Lá no Alto da Boa Vista é muito conhecido, né, assim, por ser um lugar que é no meio da floresta e tal. Nesse dia a Light foi e cortou a minha luz. Eu não conseguia falar com meu marido. Falaram, mataram o Snowden, mataram o Glenn, então agora vindo. Aí eu pensei assim, cara, eu vou para casa de alguém. Falei, caralho, se eu for para casa de alguém, essa pessoa vai ser morta junto comigo.
tinha meus cachorros. Eles invadiram minha casa, eles vão matar meus cachorros. Aí eu fui na Light na época, para poder desligarem a luz. Não tinha nenhum problema na minha conta de luz. Eles só falaram que podiam religar em 48 horas a luz. E aí eu voltei para casa, fiquei lá, sentado com meus cachorros, passei a madrugada inteira chorando, imaginando que o Glenn estava morto. Foi uma das piores noites assim da minha vida, assim, foi foda. Até de lembrar agora, assim, já. E aí de manhã, o filho da puta me passa pelo corredor, os cachorros começam a ladrar. E quando eu vi ele, assim, eu saí correndo, aí tipo abracei ele, eu comecei a chorar, sabe? Porque eu imaginava que aquela noite eu ia morrer, e que ele estava morto. Então, assim, foi muito sinistro. Aí quando ele chegou, aí a gente conversou, ele falou que foi por medida de segurança, que ele não falou, aí pegou o avião, fez uma escala lá e aí veio para o Brasil, por isso que ele não entrou em contato, porque ele sabia que a gente já estava grampeado. Aí depois daquilo ali a gente foi para cima, fizemos publicações, aí comecei a chamar jornalistas do mundo inteiro. A gente fez publicações com acho que mais de 47 países. A Laura veio para o Brasil, a Laura Poitras veio para o Brasil, continuou fazendo as gravações com a gente lá quando a gente estava fazendo as publicações. Aí depois a Laura voltou para a Alemanha, né? Um dos arquivos que o Snowden tinha dado para a gente, que tinha informações sobre o GCHQ, que é o sistema de inteligência da Inglaterra, ele estava com um arquivo corrompido e a gente não estava conseguindo acessar ele. Então a Laura foi, ela conseguiu consertar. Então, assim, não tinha como ela enviar isso para a gente, porque a gente sabia que eles iam interceptar. Não tinha como o Glenn sair do país naquela época, porque a gente sabia que eles podiam prender o Glenn a qualquer momento, porque o governo dos Estados Unidos estava ameaçando a gente ao mesmo tempo. E não tinha uma outra pessoa que a gente pudesse confiar que pudesse ir. Eu falei, eu vou. Aí eu vou. A gente vai com a cara e com a coragem. Só uma pergunta, esse momento que você já tem noção dos documentos que vocês estão lidando, quando a gente lida com vazamento, com coisa que cai na nossa mão, cai uma paranoia muito grande, principalmente quando é coisa de governo. Vocês tinham essa paranoia também dentro de vocês, de achar, o governo está sabendo de tudo isso, eles estão vindo atrás da gente? Sem sombra de dúvida, a gente estava sendo perseguido na rua. Mesmo fazendo jornalismo, vocês não estavam fazendo terrorismo ou espionagem? Sim, sendo perseguido na rua. Tinha pessoas que eu via em Ipanema, depois eu via no centro da cidade a mesma pessoa, assim, tipo, tinha gente com certeza perseguindo a gente, tinha carro passando na nossa rua, e a nossa rua era muito deserta, sabe, assim, era residencial mesmo, condomínio residencial, mais aberto, assim, não tinha guarita nem nada, porque era no meio da floresta. Então, tipo assim, com certeza, bateu aquele nível. Mas, ao mesmo tempo, a gente tomou medidas de segurança, né? Criptografia nos e-mails, a gente falava o necessário no telefone, tomamos aquelas medidas, assim. Mas a gente tinha a proteção já de que a gente era a galera que estava fazendo essa exposição. Então, fazer alguma coisa com a gente seria um tiro completamente no pé, porque se rolaria uma investigação, eles iam ter que responder sobre qualquer coisa que acontecesse. Então, o que eles podiam fazer era ameaçar a gente de ser preso. Então, isso, o Glenn precisava continuar fazendo as publicações, porque os jornalistas estavam chegando na nossa casa e a gente recebeu jornalistas de todo mundo. Cada dia tinha 3 tipos de jornalistas. Jornalistas da Dinamarca, da Índia, sabe, diferente, e a gente conversando e, tipo, fechando os contratos e fazendo aquela coisa todinha. E aí eu decidi ir lá buscar o archive. A minha ida foi muito tranquila, né? Mas aí eu fiquei lá, a gente teve as reuniões, viu como a gente ia fazer o filme, tive 2 dias de reuniões com o Dirk e a Matilda, que foram os editores do Citizen4, vimos como a gente ia fazer o sistema de distribuição e tal. E aí no dia 16, foi uma sexta-feira, eu estava ficando no apartamento da Laura. E aí você sabe quando você vai para casa de um amigo seu, e aí você fica muito tempo na casa de um amigo seu, você acha que você está incomodando, né? Porque primeiro ela cedeu o quarto dela e ela estava no outro quarto, de convidado. Aí tipo assim, eu saía, né? Tava em Berlim, porra, ia lá, bebia, chegava doidão de madrugada, aí, pô, abria a casa dos outros de madrugada e tal. Assim, aí, tipo, a situação meio chata, constrangedora. Aí eu falei, quer saber? Tinha uma amiga minha que estava viajando, estava em Londres. Falei, vou lá para Londres encontrar com essa amiga minha e depois eu volto pro Rio de Janeiro. Acho que vai ser tranquilo. Falei com o Glenn, falei com a Laura, todo mundo achou tranquilo. Saí. Aí primeiro eu liguei, eu não conseguia mudar minha passagem.
Aí depois eu fui direto no aeroporto. Eu falei, não é possível que eles não vão mudar minha passagem. Tem 5 passagens por dia naquela época que tinha para lá. E eu fui no aeroporto, assim, não podemos modificar a sua passagem. A British Airways não mudou minha passagem, porque o governo não deixou. Eles não me falaram isso na época, só não podia modificar minha passagem. Por quê? No dia 16 de agosto de 2013, o governo da Inglaterra já tinha mandado um comunicado para a Casa Branca que eles iam me deter no dia 18. Então, por isso que eles não conseguiram. Aí eu falei, quer saber? Foda-se. Vou fazer uma daquelas coisas de filme assim. Fui para a estação de trem, vou comprar uma passagem e vou para algum lugar. Tô aqui na Alemanha, não conheço essa porra desse país. Mas você estava tranquilo? Tava tranquilo. Já estava esperando um movimento? Não tava esperando um movimento. Só tava achando assim, porra, não deu para poder trocar porque deve ter algum problema na passagem da forma que foi comprada, porque quem comprou a passagem foi o The Guardian. Então, imaginei que era isso. Aí eu fui lá, aí cheguei lá na estação de trem. Tu já tentou comprar uma passagem em alemão? Não. Então, não conseguia. E a fila quilométrica. Aí eu fiquei puta, falei, cara, sabia, não vou pra porra nenhuma, vou pegar um hotel aqui e vou ficar aqui mesmo. Aí peguei um hotel, aí o que eu fiz? Fui na esquina, comprei um montão de junk food. Aí eu tava muito atrás dos meus animes, aí fiquei deitado, com saudade de casa, com vontade de voltar para casa, falando com o tempo todo, só queria estar em casa, assistindo anime, fiquei lá, hibernando. Parecia que eu já sabia, eu sou pagão, né? Que eu já estava me preparando para o que ia chegar no domingo. Aí quando chegou no domingo, aí eu lembro assim, vividamente, peguei meu primeiro voo, para a conexão em Heathrow. Aí lá, já quando o avião pousou, eu estava com os archives no meu peito pendurado no cordão. Aí quando o avião chegou, aí já falaram assim, todos os senhores passageiros têm que estar com o passaporte na mão. Eu falei, fudeu, é agora. Aí fui sair, aí tinha 3 agentes. Aí eles pegaram assim, aí olharam meu passaporte, eu já sabia, minha cara, senhor, você precisa vir comigo. Falei, por quê? Não, senhor, uma medida de segurança, você precisa vir com a gente precisa conversar com você. Aí eu comecei a querer interrogar ele. O senhor precisa vir com a gente, está dentro do aeroporto, você está sendo paralisado pela lei de terrorismo 2000. Falei, tá bom, vamos lá. Aí fomos para a sala, eles falaram, isso é uma coisa rotina, você vai ficar aqui no máximo 15 minutos, 30 minutos. Eu fiquei 9 horas. Documentos, eles recolheram? Recolheram tudo. Eles pegaram, me despiram na parte da camisa, me apalparam, pegaram meu celular, pegaram tudo, pegaram todas as minhas coisas, nem casaco eles me deixaram na sala, só fiquei com a minha roupa normal do corpo. Tiraram meu sapato, olharam minha meia, fizeram isso tudo. Quando eles viram que o pendrive estava no meu pescoço, eles tiraram o pendrive de mim. Levaram todas as minhas malas e aí sentaram comigo, 2 primeiro. Aí nessa eles falaram, senhor, a gente precisa te explicar a lei. Eu falei, tá, por que eu estou sendo paralisado aqui? Eles falaram, você está sendo paralisado dentro dessa lei, nós vamos explicar. Eles começaram a explicar. Eles começaram a explicar. Dentro dessa lei você tem que entender 4 coisas essenciais. Primeiro, eles só podem te deter durante 9 horas. Depois de 9 horas, eles podem te dar ordem de prisão ou te liberar, porque só tem essas 2 opções. Segundo, você tem uma ligação para alguém do sistema, né, algum advogado do sistema ou um advogado da sua preferência. Eu mandei ligar para o advogado do The Guardian. Terceiro, para ligar para uma pessoa para cuidar de todos os seus afés que você vai estar ali para as pessoas fazerem. Mandei ligar para meu marido, só conseguiram contactar ele 3 horas depois. E o quarto, você não tem a lei do silêncio nela. Se você não cooperar, a lei fala, se você não cooperar com um agente, ele pode te dar a voz de prisão. Então, se você não responder ao questionário que eles fazem, eles podem te dar a voz de prisão. Então, sabendo disso, eu sabia que, da história de Guantánamo, eu sabia que eu ia parar em Guantánamo. Sim. Exatamente, minha cabeça estava ali, estou indo para Guantánamo. Então, mas eu vou fazer... É até uma forma de coação, né? Mas é uma forma de terrorismo que eles fizeram comigo. É terrorismo puro, porque aí dentro disso, eu falei o quê? Cara, eu tenho que matar 9 horas. O Glenn tá lá fora, a Laura tá lá fora, eles vão mover o mundo, eles vão conseguir me tirar daqui, de alguma forma. Então o Glenn, quando eu consegui entrar em contato, ele entrou com a Embaixada Brasileira, o chanceler foi no aeroporto, mas não responderam ele, para você ver como que a hierarquia era tão alta que não responderam ele. O advogado chegou lá depois de 4 horas. Eu só fui atendido pelo meu advogado depois de 8 horas e 15 minutos. Fui interrogado por 7 agentes diferentes.
direto durante 8 horas e 15 minutos. Dentro desse tempo eu não bebi água, eu não comi, eles me ofereciam água. A partir da primeira hora, começou um jogo. Eles me perguntavam o meu nome, eu perguntava o nome deles. Eles perguntavam onde eu morava, eu perguntava onde eu morava. Quando eles me perguntavam alguma coisa que eu não ia responder, o que você estava fazendo em Berlim? Estava visitando uma amiga, uma cidade muito bonita. Você estava lá na casa da Laura Poitras? Estava na casa de uma amiga minha, lá na Laura Poitras. Qual o seu envolvimento com as publicações? Não tenho envolvimento com as publicações, estava só lá visitando minha amiga. Você tem algum material? Não, não tenho nenhum material comigo. E aí, se eu não respondesse para eles, eu tentava falar de outro assunto. Por exemplo, você tem cachorro? Aí eles falavam, senhor, você precisa responder essa pergunta. Eu falei, não, mas eu estou perguntando se você tem cachorro. Ele disse, senhor, se você não responder a pergunta, você não está cooperando, nós vamos botar você na cadeia. Então eles utilizavam isso o tempo todo. E eu falei, tem que matar 9 horas, eu matei. E aí, a coisa curiosa é que um agente ele levava, né? O gordinho levava 2 copinhos de água, assim. Aí ele bebia o copo de água, aí perguntava se eu não estava com sede. Você não está com sede, não? Aí depois, não. Aí ele ia lá, levava o outro copo fora. Aí ele fez isso, cara, umas 15 vezes com um copo de água. Aí teve algumas vezes que ele bebeu os 2 copos de água. Só pra, tipo assim, vou beber água pra você ver. Perguntaram se eu queria comer alguma coisa. Eu não quero comer. Perguntaram se eu queria ir no banheiro. Não queria ir no banheiro. Eu fiquei 2 dias hibernando e aí foi uma guerra ali. Cara, os advogados que pegaram depois o release que eles mandaram, eles são muito filha da puta, né? Porque eles tiraram muita parte do interrogatório que eles fizeram comigo. Tiraram muito. Mas eles ficaram rindo, porque eu dei o pior tempo da vida possível para eles. Eles tinham que trocar a gente, porque eu cansava os agentes de tanto aquilo ali. Para mim, eu estava indo para Guantánamo, com toda certeza. Então eu falei, vou fazer um inferno na vida desses caras. Aí depois de 8 horas e 15 minutos, meu advogado pôde ter contato comigo. Eu falei que eu não falaria com o meu advogado naquela sala, que eu precisava estar em outra sala, porque tinha uma câmera que eles falaram que estava desligada. E aí eu fui para uma outra sala e falei com o advogado. Aí, na época, eu e o Glenn, a gente estava com uma brincadeira que a gente ficava falando em inglês asswipe. Que a gente fala muito palavrão um com o outro em inglês. Então eu falei, só preciso que você fale pro Glenn asswipe. Que aí eu queria que ele soubesse que eu estava bem. E aí o Glenn, quando escutou, o advogado achou que era um código, eu acho que os caras acharam que era um código, mas o Glenn, quando ele soube disso, ele sabia que eu estava bem, que eu, por mais que tudo que ele estivesse fazendo, eu estava bem. E aí depois que bateu 9 horas, eles não podiam me manter. Então, que eles não tinham voo mais da British pro Brasil, o que eles fizeram? Me pegaram, me levaram para o saguão principal de Heathrow, para poder eles carimbarem meu passaporte e eu passar a noite lá dentro do país deles. Na minha cabeça eu falei, é a hora que eu vou sumir, se eu entrar aqui. Então, meu filho, aí o favelado baixou em mim, eu comecei a gritar, eu quero falar com a minha embaixada, eu quero falar com o meu advogado, eles estão me prendendo aqui. Eu comecei a gritar desesperado lá. E aí o cara que sempre ficava lá do lado de fora, vendo os agentes entrando, aí ele veio falar comigo para ficar quieto. Eu falei, olha, se eu entrar agora, dentro do teu país, eu vou em todas as emissoras de televisão e vou falar o que vocês fizeram comigo aqui. Todo mundo no mundo inteiro vai saber aqui, dentro da sua terra. Eu vou voltar para o meu país agora, você trate de arrumar um voo para mim. Aí ficamos numa cena durante 3 horas, andando de um lado para o outro no aeroporto. Eles tentaram quebrar todos os protocolos, queriam que a mala grande minha não fosse passada por lá, porque eles não tinham como passar. Aí tiveram que dar uma volta no aeroporto, porque eles não tinham acesso, porque o próprio pessoal do aeroporto barrou eles no aeroporto por causa dos códigos internacionais, né, de viagem. Então, depois de 12 horas, 9 horas lá, mais 3 horas do lado de fora, que eu fui parar na porta da TAM, eles entregaram meu passaporte na minha mão, e aí eu fui voltar para o Brasil. Aí quando eu caminhei, maluco, foi a primeira coisa que eu falei com o fly attendant, falei assim, olha, eu fui detido durante 12 horas, meu marido está desesperado no Brasil, eu preciso falar com ele, eu preciso que você me dê um telefone para ligar. Aí ele arrumou, aí eu liguei pro número do Glenn, aí eu não consegui falar com ele. Aí eu liguei pro número de um amigo meu e falei, olha, eu tô bem, esse é o número do voo,
e eu tô voltando pro Brasil. Aí eu lembro que eu sentei, detalhe, eu botei a rainha para pagar business para me voltar para casa. Mas eu sentei na cadeira, aí eu chorei, porque eu sabia que a Latam, né, porque a Latam era brasileira, eu sabia que o pessoal era brasileiro. E eu tava voltando pro Brasil, assim, eu chorei muito. Aí eu fiquei a madrugada inteira, assim, não acreditando que eu tava voltando pro Brasil. Aí eu cheguei no aeroporto, milhares de jornalistas falando a gravação do documentário, aquele auê todinho, não tinha dormido, né? Aquela tornado todo. Aí fui para casa, aí dormi 3 horas, levantei e falei, vamos embora. Agora a gente precisa ir falar para o mundo o que aconteceu e a gente vai lutar contra esse governo e vamos derrubar eles. Agora a gente vai fazer todas as publicações, tudo que a gente tiver sobre GCHQ a gente vai publicar e a gente vai foder com essa porra desse governo mesmo. Não deu um pouco de medo? Vocês estavam lidando com uma puta ferramenta de reconhecimento de pessoas no mundo inteiro, o PRISM, a NSA, e o Snowden está na China, que também é um país muito reconhecido por isso, por ter uma vigilância, e depois ir para a Rússia, que também é um país que tem problemas relacionados a isso. Foi coincidência, né? Assim, o Hong Kong foi uma escolha pessoal do Ed, porque ele achou que seria mais seguro para ele fazer as publicações de lá para poder ir. Se você conhecer o Ed, ele é um dos caras mais inteligentes que existe na face da Terra. É assim, tipo, no meu top 5 tá ele, Noam Chomsky, meu marido, e eu não vou falar o restante da lista. Mas só cara crânio, assim, tipo, que eu respeito imensamente. Pode tirar a parte do meu marido, depois ele não ver essa parte, porque, por favor. Não, mas sério, assim, o Ed é um estrategista e foi coincidência, porque ele ia vir para um dos países aqui, ele ia vir para o Equador, né, naquela época. Então, assim, ele acabou pegando e ficando preso lá na Rússia, né, primeiro no aeroporto, depois teve aquele enrolo todo. E aí foi, pelo menos são países que batiam de frente com um império.